bom? Vamos lá? Então a gente vai trabalhar nossa primeira aula aí, primeiro conteúdo do segundo bimestre, que é identificação das marcas do discurso filosófico, do discurso mitológico e religioso. Lembrando que o discurso mitológico e religioso eles são dois discursos próximos, sendo que um acaba sendo entranhado do outro. A gente está no nosso primeiro momento da aula, que é essa questão da explicação conceitual. Tanto conta com a minha explicação, quanto é possível você saber desse conteúdo aí pelo blog do Enem, está aqui o link, e também pela uma videoaula lá do canal Ira Pensante. Na sequência da aula a gente vai ter como atividade uma resposta do caderno do aluno e algumas questões de vestibular para que você possa então conhecer e compreender melhor esse assunto. Vamos lá? Nossa primeira pergunta é o que são os mitos e de onde eles vêm, por que eles existem. Tá? Então a gente tem que entender que o ser humano, diante dos mistérios, diante do mundo no qual ele vive, diante dos fenômenos da natureza que ele não consegue explicar, ele busca alguma explicação. Tá? E essas explicações podem ser as religiosas, as mitológicas, as filosóficas, as científicas. Tá? Todas essas explicações fazem parte, então, desse arcabouço que o ser humano usa para poder entender esse mundo no qual ele vive. Tanto o mundo natural, quanto o mundo social. E os mitos são, talvez, a forma mais antiga para explicar aquilo que é extremamente misterioso. Aquilo que é extremamente instigante, mas misterioso. E ele explica, então para entender esse misterioso, como por exemplo, qual é a origem da vida, de onde viemos, para onde vamos, por que as plantas crescem, por que o raio corta os céus, os homens vão buscar explicações para todos esses eventos naturais em eventos, histórias sobrenaturais. E essas histórias, portanto, elas são preenchidas por deuses, heróis e situações mágicas. Então, o mito é uma explicação da realidade que não se baseia na racionalidade. Tá? Ele é originário desse espanto, dessa curiosidade diante daquilo que é misterioso e causa essa admiração, esse encantamento do ser humano. Portanto, ele serve para acalmar a nossa ansiedade em relação aos mistérios da criação, da natureza e da nossa vida social. Já a filosofia, e é bem interessante essa imagem aqui do filósofo, como um ser iluminado que vive no mundo de sombras, mas que está buscando, precisa da luz, para que ele entenda então a verdade, é uma alusão ao mito da caverna de Platão, na qual ele conta a história de um homem que sai do fundo da caverna e vem para fora dessa caverna buscar a verdade. Então, a filosofia é essa explicação que acontece a partir do momento que a gente busca a razão, a partir do momento que a gente busca conhecer a natureza como ela realmente é. E dessa forma, então, tenta fugir, negar a ação dos deuses na história e no mundo. Então, separando essas duas, caracterizando cada uma, o mito tem sempre um tempo indeterminado. Baseia-se na capacidade imaginativa do ser humano e na capacidade do ser humano de criar símbolos. Então a árvore não é só a árvore, o rio não é só o rio, as nuvens não são só as nuvens, o raio não é só o raio. Ele passa a ter um outro significado, ele passa a ser um símbolo de algo que está muito para além do fenômeno. Ao mesmo tempo, a gente percebe nos mitos um exagero e uma falta de semelhança com a realidade concreta. Né? Todos os mitos acontecem em eventos que você não percebe, não aconteceria na realidade. Então, o mito busca essa explicação para todos esses fenômenos da natureza, esses fenômenos da realidade, através dessas narrativas sobrenaturais. E é interessante perceber que os mitos não são só os mitos gregos. Todos os povos, em todos os tempos, em todas as regiões do mundo, produziram seus mitos. Já a filosofia tem como característica
um tempo determinado, um tempo conhecido. Não é naquele tempo, é neste tempo, é nesta data, neste dia. Ao mesmo tempo que a filosofia sempre ela foge, ela não aceita, ela quer ir para além daquilo que é incompreensível. O mistério é algo para ser revelado. Então, aquilo que nós ainda não compreendemos, nós precisamos conhecer para compreender. E quando ela busca essa compreensão, a filosofia busca uma explicação que seja racional e possível para todos. Todo mundo possa compreender, todo mundo possa alcançar. Então, a filosofia não é algo de iluminados, mas de todos os homens que se propõem a fazer o exercício da razão. Então, dessa forma, ela se torna uma explicação sobre a natureza, que acontece de forma racional e acessível para todos os homens. E a gente podia se perguntar, com a filosofia acabaram os mitos? O que vocês acham? Deixa eu só apresentar algumas coisas. Mito e filosofia buscam explicações para questões iguais. Muitas das vezes, na história da filosofia, como já vi dois textos logo mais à frente, as explicações filosóficas e as explicações mítico-religiosas, elas são muito parecidas. A grande novidade é que a filosofia busca, tenta, namora o princípio racional, o que não acontece sempre. Às vezes os filósofos, os cientistas, se perdem e não conseguem ser tão racional quanto eles se propõem. Sem contar que nós ainda estamos usando os mitos. Até hoje a gente usa várias explicações que são muito mais míticas do que racionais. Então, há uma continuidade. A filosofia não acabou com os mitos. Ela convive com os mitos. Como a gente pode perceber aqui nesses dois textos, né, há uma proximidade entre o texto do sermão da 60ª de Antônio Vieira, né, aí um padre, um grande orador, grande escritor da igreja, mas que tem aí um texto mitológico, um texto religioso, carregado de verdades morais, mas a partir da questão do sagrado. Já o texto aqui de Hume, falando sobre filosofia moral, você tem toda essa questão da moral, da reflexão filosófica sobre a moral, mas também com essa presença do sagrado. Vocês vão responder essa questão aqui da página 84, né? Qual o papel que o mito desempenha na filosofia e na religião. Não se preocupa se você não pegou o caderno do aluno. Aqui nos slides tem todo o conteúdo que você precisa para poder fazer essa atividade. Na sequência, nós temos as questões de vestibular. A primeira questão é falando de qual é o tipo de texto onde aparece todos esses seres mágicos, esses seres poderosos. Tá? E aí, essa explicação a gente pode classificar como estética, filosófica, mitológica, científica. Tá fácil a resposta. Essa questão é uma questão interessante porque ela traz vários mitos de vários povos, né? Mito grego, mito iorubá e o mito chinês da criação. E aí uma série de afirmações, você tem que saber quais são as afirmações que são falsas ou verdadeiras, tá? Quais são as corretas ou não em relação ao pensamento mítico. E essa última, sobre a origem da filosofia, de que forma que a filosofia se torna, portanto, esse conhecimento racional, né? O que caracteriza esse momento histórico e social do ser humano, do caráter filosófico da filosofia. Né? A filosofia é o que, então, nesse universo todo? Tá? Então, filosofia, racionalidade. Beleza? Tem essa videoaula aí, mas vocês não precisam assistir. Beleza? Então, só para a gente voltar aqui.
Vamos voltar lá no início para que a gente possa concluir a aula. Então lembra, mito, explicação mágica, explicação sobrenatural, filosofia, explicação racional, natural. Beleza? Valeu. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida a gente está aí. É só perguntar ou dar uma lida. Assista a videoaula no canal Hidra Pensante, que com certeza você